Tô aqui. Ah, eu aqui. Olá, boa noite. Boa tarde, né? Boa tarde ainda. Boa tarde ainda. É, Tudo bem aí? bem você. Tudo jóia. Então, vamos começar. Pessoal, vamos começar. Pessoal, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Vamos fazer uma live hoje para falar sobre racismo estrutural, racismo institucional, enfim. Antes de mais nada, eu gostaria de falar sobre esse projeto importantíssimo da Comissão da Mulher Advogada, né? É o projeto Sororidade na Pandemia. Ele é de autoria da Comissão da Mulher Advogada, que atualmente é presidida pela querida doutora Isabel Braga, idealizado pela querida também secretária-geral adjunta da OAB-MG, a doutora Valquíria Valadão. A coordenação do projeto está a cargo, né, da nossa madrinha, querida doutora Helena Della Mônica. Doutora Isabel e doutora Valquíria também encampam esse projeto. E esse projeto tem o objetivo de unir a mulher advogada e atenuar, diminuir, né, os efeitos da pandemia, tendo em vista as dificuldades que a gente tem tido dentro do dia a dia nessa pandemia, de questão de isolamento, essa questão da gente estar mais em casa, sem os corredores dos fóruns, sem os nossos grandes seminários que a nossa seccional faz, sem os nossos encontros constantes. Então, é louvável esse projeto, sobretudo para dar oportunidade também das pessoas estarem expondo as ideias e expondo os conceitos dentro das vertentes e das matérias que elas têm o domínio, né? Então, a gente, sem mais delongas, eu quero apresentar a doutora Cristina Tadiero, que estará conosco hoje. Doutora Cristina Tadiero, ela é educadora, psicopedagoga, advogada nas áreas civil, família e criminal, especializada em direitos humanos e étnico-raciais. E, sobretudo, a coordenadora do grupo temático Mulheres Negras, que são as advogadas negras que compõem a Comissão de Promoção da Igualdade Racial, a Comissão Estadual. E a doutora Cristina desenvolve um grande trabalho junto às advogadas negras, e ela vai falar sobre essa questão da importância da advocacia negra, e dentro da temática, dentro da explanação dela, ela vai trazer mais informações dos projetos já lançados e todos os desejos de projeto que ela tem, né, para falar e para fazer com todas as advogadas. Então, racismo institucional e racismo estrutural e a legislação vigente, esse é o nome do nosso tema, porque nós falaremos também da questão dos crimes raciais. Não é, doutora Cristina? Sim, boa tarde, doutor Gilberto. Boa tarde a todos. Muito obrigada pela presença. Antes de mais nada, gostaria de agradecer ao doutor Gilberto pela oportunidade. Acho muito importante esse momento que a gente está vivendo agora e gostaria de apresentá-lo. Como ele me apresentou, eu gostaria de apresentá-lo. Doutor Gilberto é advogado especialista em crimes raciais e crime contra a honra, especialista em direito civil e processo civil, especialista em direito do trabalho e processo do trabalho, mestre em teologia, professor conselheiro seccional OAB-G, presidente da Comissão Nacional de Igualdade Racial, ABRAQUIM, Minas Gerais, presidente da Comissão Estadual de Promoção da Igualdade Racial, da OAB, a qual eu sou auditor do Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais, FMF, ex-assessor de desembargador do TJMG e conselheiro municipal de igualdade racial da Prefeitura de Belo Horizonte. Esqueci alguma coisa, doutor? Por aí já basta, tá bom? Outras coisas, né, que a gente depois comenta. Não, isso.
Isso é mais questão de a gente fica feliz, né, pela superação e é dentro da temática que a gente vai falar. Não se trata de nenhum tipo de vaidade, antes pelo contrário. Então é isso mesmo. Você fez um resumo bacana. Então é isso mesmo. É, Antes de mais nada também, doutora Cristina, eu quero fazer um agradecimento especial à Camila Souza, né, que sempre monitora os nossos eventos na OAB e sempre está disposta a nos ajudar. Agora que nós tivemos um pequeno probleminha técnico, ela logo entrou de prontidão, ela já entrou e fez contato para saber se estava tudo certo. Então, gratidão, Camila, por nos dar sempre o suporte, não somente o suporte nas dependências da OAB, mas também tem nos dado suporte em todos os momentos que a gente precisa. Então, muito obrigado, né? Então, vamos começar a nossa temática, né? Falando aí dessa estrutura de racismo. Certamente eu estou introduzindo o assunto porque eu falarei menos, é a vez da mulher advogada falar, né? E eu queria falar um pouquinho do racismo institucional que a gente vive no dia a dia. E quando a gente fala de racismo institucional, as pessoas costumam ter uma intenção de que a instituição é racista. Não, não necessariamente a instituição é racista. Ela simplesmente reproduz um racismo que existe numa sociedade predominante, sobretudo de pessoas não negras, né? Então, racismo institucional, você vai falar mal da instituição? Não. É porque as instituições existentes no Brasil, sejam elas as instituições de conselho de classe, instituições públicas e privadas, elas têm, de fato, um grupo de privilégio, um grupo racial de privilégio, né, na sua essência de pessoas brancas e principalmente com padrão eurocêntrico. Isso aí não é de se assustar, que a gente pode observar no banco das universidades, na frente das universidades, com os professores, com as professoras, e no mix geral, no judiciário. Essa estrutura, ela é uma estrutura que ela vem também do período pós-escravidão, no sentido colonialista, né, e, sobretudo, o patriarcado. Então, se nós estamos aqui na Comissão da Mulher Advogada, nós temos que falar também desse machismo estrutural também, né, que vem dessa concepção de patriarcado, os homens no poder, né, e quando a gente fala de racismo, quando a gente fala de todos esses direitos, a gente tem que passar por essas questões também, porque são estruturas existentes dentro do nosso país, né? Estruturas que vêm de um conceito político, de um conceito histórico também, passando por toda a sociologia. Então, essas desconstruções de estruturas são importantes da gente estar fazendo esses debates e a gente estar trocando essas ideias. Porque muitas das pessoas na sociedade, às vezes, reclamam: poxa, mas você fala tanto de racismo. Não que eu fale tanto de racismo, essa é uma vertente que a gente estuda, sobretudo por eu ser uma pessoa negra e por ser, sobretudo, um especialista e estudante dessa questão, né, um grande pesquisador dessa questão. Mas aí eu vou e pergunto: e a questão do machismo e o crescimento do feminismo, que é importantíssimo, né? E, sobretudo, depois a doutora Cristina vai falar, diferenciar também o feminismo do femismo, que eu acho que hoje em dia, infelizmente, tem algumas misturas, mas essas quebras de estruturas, elas são extremamente importantes, né? E elas estão dentro das instituições de forma avassaladora. E a gente precisa, mais do que nunca, de políticas para promover a quebra dessas estruturas, políticas de igualdade e políticas, sobretudo, de diversidade, né? E essa diversidade, ela é importante, por quê? Porque a gente vai colocando também a questão do gênero, né? Que é extremamente importante. Essas revoluções, eu penso o seguinte: semana passada nós fizemos aí uma live falando da questão da LGBTfobia, né, e a aplicação da Lei 7.716 de 89, que é a lei de racismo. Então, vejamos bem, fazer políticas de igualdade com a diversidade através do LGBT, nós tivemos que usar a Lei 7.716,
né? A inclusão da mulher em todo e qualquer sistema, ela vem de uma luta gigante também, de uma desconstrução estrutural, de uma estrutura, e, sobretudo, institucional. E aí a gente começa com os partidos políticos, onde a gente tem aí, começam as primeiras ações afirmativas e cotas para a inserção das mulheres nos partidos políticos. Hoje nós temos na Ordem dos Advogados, não somente na composição dos cargos de poder, mas também nas composições dos seminários, dos eventos, e isso é tão importante quanto à nossa luta contra o racismo. Então, falar de racismo estrutural, falar de racismo institucional, a gente tem que lembrar também da quebra do machismo e, sobretudo, essa desconstrução do patriarcado. E não tem como a gente não passar por um contexto político e lembrar, há pouco tempo atrás, nós tivemos aí a concepção de Bela recatada aí do lar e o poder máximo do Estado brasileiro sendo representado por homens, e homens brancos. Então, quando a gente traz essas questões, elas são questões para a gente parar, pensar, fazer uma reflexão profunda de como que esses assuntos, essas temáticas, elas são totalmente interligadas. Obviamente a gente tem algumas particularidades, sobretudo em relação à mulher negra, e a doutora Cristina tem o lugar de fala sobre essa questão. Eu estou fazendo simplesmente aqui uma introdução dentro dessa temática. Então a gente tem que parar e pensar em todas essas questões. Por que discutir o racismo? Por que discutir as estruturas nas instituições? E, sobretudo, por que a gente tem que estudar e tem que entender a questão do patriarcado. Então eu passo agora para a doutora Cristina, para ela esboçar essa questão, e dentro da temática nós vamos desenvolvendo e trocando ideias dentro dessa concepção, sobretudo do título que nós colocamos para esse bate-papo, bem como o que vier aí dentro das questões que a gente vai abordar. Eu gostaria de mandar um abraço também para a estudante de Direito da Faculdade Dom Helder, a Tainá Laís, que acabou de entrar. Com você, Cristina. Doutor Gilberto colocou muito bem essa questão dessa condensação desses contextos, dessa condensação. Importante que a gente fragmente, porque é como se fosse um quebra-cabeça que a gente precisa encaixar para poder entender. Eu acho que o grande problema que a gente tem é esse não entendimento das particularidades, das especificidades. Tá? O Silvio Almeida, ele fala muito bem que o racismo é uma forma de normalidade. Normalidade como assim? Ele acontece dentro de um contexto que foi estruturado para que aquelas relações se estabelecessem daquela forma, certo? Então, nesse contexto, a gente tem as fragmentações, como, por exemplo, o patriarcado, que nos exclui enquanto mulher, e a estrutura que nos exclui enquanto negras. A gente tem um exemplo histórico, eu acho importante a gente voltar um pouco na história para poder entender essa estrutura que a gente sofre consequências até hoje, certo? Isso é um fato histórico após 1888, essa lei áurea, que até o nome dela já é mais ou menos, né? Dá para a gente desconfiar um pouco. A gente teve o decreto dos imigrantes, que abriu a porta para os imigrantes, mas aí já tinha um processo de eugenia por trás disso, e clareamento da pele, certo? Existe até um quadro famosíssimo, ele é de um pintor espanhol, ele era um eugenista da época, e ele retrata exatamente essa tese da eugenia, clareamento da pele em 3 gerações. Esse quadro no Rio de Janeiro. E o que acontece aí? Além da exclusão, da discriminação, da racialização, nós temos o problema da mulher, que foi usada, objetificada, para poder constituir essa nova geração. Quer dizer, a mulher desde sempre foi o objeto de uso, o objeto de inspiração e o objeto de massificação dessa questão do não lugar dela, da não existência dela.
Então, a gente vem nesse processo. Em 1940, quando Simone de Beauvoir levanta a questão do feminismo, ela aborda, ela enfrenta um legado, ela enfrenta toda uma ideia patriarcal e levanta essa questão do feminismo, ela traz a questão dos direitos da mulher. Só que Grada Quilombo, a pergunta de mulher é essa. Dentro do feminismo, qual mulher que nós estamos levantando essa bandeira? A mulher negra, ela pode se equiparar à mulher branca? Ela não tem. Então, a gente precisa ver as fragmentações, como elas precisam acontecer para que a gente entenda essa questão estrutural, institucional. Então, quando ela pergunta, a mulher branca, ela luta pelo direito de trabalhar, a mulher negra luta pelo direito de sobreviver. E isso é assim desde sempre. A mulher negra não precisou sair para poder, não precisou pedir para poder trabalhar, ela foi porque ela precisava. E nesse sentido, a mulher vem carregando esse peso do patriarcado desde sempre. As leis brasileiras sempre atingem a mulher, porque a gente sabe que a mulher negra está na base da pirâmide. Então, toda e qualquer situação vai atingir a mulher de forma cabal, a mulher negra de forma cabal. E a gente vem enfrentando isso cotidianamente. A gente vem enfrentando problemas da lei de cotas também, que é a grande discussão que existe mundialmente, mas aqui no Brasil, o desconhecimento, existe até a teoria da ignorância perniciosa, que psicologicamente parece que as pessoas criam um bloqueio para não entender essas questões racistas, mas eu tenho um certo receio disso, eu acho que é mais posicionamento mesmo. A ignorância ela é muito fácil, né? Não essa ignorância, ela é muito... Hoje em dia tem muita informação. Então falta muita vontade, falta união, muitas vezes falta união, sim. União, e a gente vê isso dentro da profissão. Sim. Dos grupos a gente vê isso, eu já até comentei isso várias vezes, e vem do não entendimento, do não conhecimento de como que a gente está dentro dessa estrutura. O racismo, ele não é um ato, ele é uma estrutura. Não tem como a gente falar no racismo como um ato isolado. A gente precisa entender essa estrutura. Até porque sempre tem aquelas questões, eu falei isso, mas não era isso que eu queria falar. Desculpa, fica por isso mesmo. As questões que envolvem os crimes, pode falar melhor do que eu, sempre tentam minimizar a questão do racismo com a injúria social. Sempre tentam desculpar. E a mulher negra está sempre ali naquela base, sofrendo as violências domésticas, sofrendo a violência no trabalho. Sim. Muitos de nós aqui tem casos para poder contar. Eu mesmo tenho vários casos de rejeição, porque a cor da pele determina. Então, sim, precisa levar em conta esses conhecimentos, trazer à baila esses conhecimentos, aquilombar, para que a gente consiga entender, né, doutor? Sim, eu costumo sempre, quando eu ouso falar em relação à questão da mulher, até porque meu lado historiador às vezes fala mais alto, para ilustrar bem, para quem está nos assistindo, para quem está acompanhando essa live, né, a minha colega Cibele Freitas, a doutora Luciana Nogueira, enfim, várias colegas que estão acompanhando, eu costumo lembrar do período escravocrata, onde as mulheres eram tiradas do seio dos seus maridos para satisfazer os desejos dos senhores de engenho, para cumprir desejos sexuais que eram proibidos. Ou seja, eu vou deixar bem claro, a mulher negra já veio para o Brasil sofrendo um dos piores crimes que pode existir na sociedade, que se chama o crime de estupro.
Então, quando a gente fala dessa exclusão, dessa questão, é importante a gente lembrar do percurso da história. E a mulher negra, ela sempre foi tida também como a minha mãe de leite. Mãe de leite não, ela era empregada da sua casa, que além de cuidar de você, por ter a obrigação de cuidar de você, ela ainda subordinava a uma série de violências, tanto essas sexuais quanto as morais. E aí, no curso da história, a gente vê a mulher negra com o racismo estrutural simplesmente como um objeto. Então, há 15 anos atrás, nós tínhamos como foco mulher negra uma globeleza que tinha que ficar mostrando o corpo. Olha só que absurdo a gente parar para poder pensar. Hoje a gente fica feliz com Majus apresentando os jornais. Eu falo Majus porque eu estou na figura dela representando as mulheres negras. A gente tem que lembrar que essa violência ela existiu e ela existe ainda hoje. Né? A gente pegar aí, se nós pegarmos as dificuldades que a mulher negra tem a todo momento, é uma coisa muito séria. E aí nós vamos agora, uma mulher negra acaba de perder o filhinho num prédio de luxo. Né? Se a situação fosse contrária, ela estaria presa. Ah, Gilberto, você está pegando pesado. Não, isso é uma realidade. E aí nós estamos falando de questões sociais que se envolvem com o direito. E aí a gente vai trazer para dentro da prática real. Hoje nós em Minas, nós temos uma felicidade e um sucesso em termos a vice-presidente preta e nós temos o nosso presidente preto. Mas nós temos aí, e a gente acompanha no dia a dia, nos balcões das secretarias e dos fóruns, o distrato que a advogada negra tem, e acontece a todo momento, e aí não somente nos corredores do fórum, às vezes eu tenho relatos que são trazidos para mim, no cotidiano, no dia a dia, até mesmo dentro da instituição, né? Então, a gente tem que pensar das prerrogativas da mulher negra poder, da advogada negra poder usar o seu turbante, poder usar a sua vestimenta. Para a mulher negra advogada, quando chega no presídio, para ela não sofrer o racismo de perguntar se ela está indo visitar alguém, quando ela vai fazer uma audiência, para não perguntar se ela é parte, você é parente da parte, ou quando está no balcão, né, quando está no balcão da secretaria, você veio assinar. Isso aí eu falei outro dia num grupo. Né? Então a gente tem que pensar em todas essas violências, porque ela está dentro do contexto do que a gente está falando aqui, que é racismo estrutural e racismo institucional. E a gente tem que pensar nesse lado da promoção das advogadas negras também. Por quê? Porque ela, além de mulher, ela é negra, ela carrega um peso, uma rejeição, ela carrega essa carga do racismo tão forte para cima dela, que ela tem que superar isso 2 vezes. Eu acho que é extremamente importante nós pensarmos nisso e colocarmos em prática as políticas efetivas, e quando eu falo políticas, são dentro da própria instituição de valorização da advocacia negra, sobretudo da mulher negra. Né? O racismo ele acontece a todo momento, em todas as vertentes. Você estava falando comigo, você vai falar sobre os crimes raciais, mas é importante a gente falar desse racismo político e social que existe, né? Porque é através dele que vem a configuração do crime. Porque muitos colegas que nos assistem, que talvez não estudam sobre a questão do racismo, acham que o racismo é somente quando vem eivado de palavras diretas com dolo específico, né? Ah, macaca, macaco, não. O racismo ele está em todos os momentos, sobretudo de forma silenciada e excludente, e mais, sob uma forma de divertimento. Né? Então, o racismo recreativo ele é uma realidade, onde nós passamos a todo momento por brincadeiras, que não são brincadeiras, na verdade são crimes, mas, infelizmente, a sociedade, por ser uma questão estrutural e por ser o principal foco que é o racismo, que é a diminuição moral de alguém, a sociedade acaba achando aquilo bonito. Mas nós temos que atentar para todas essas questões, porque essas práticas de racismo, elas estão esculpidas na Lei 7.716. Então, quando a gente impede a ascensão de uma pessoa negra dentro da instituição ou no local de trabalho, nós estamos cometendo um crime de racismo. Está no artigo 4 da Lei 7.716. Temos que pensar em todas essas formas de racismo, temos que pensar nessa
valorização maior em relação à mulher negra, à advogada negra, e temos que pensar na criminalização que o Estado brasileiro e, em consequência, a sociedade brasileira faz em relação às pessoas pretas. E aí eu falo mais uma vez, principalmente em relação às mulheres negras. Então esse é um contexto que a gente tem que parar, pensar, analisar e lembrar que o racismo não vem só na tipificação do crime. Racismo são atos políticos e econômicos para colocar uma etnia acima da outra e assim permanecer uma dominância econômica. Sim, doutor. É importante falar sobre isso, principalmente da questão, quando o doutor fala da questão da mulher negra, ela sofre duas vezes, sempre. A questão do racismo institucional, por exemplo, da polícia, quando aborda um jovem, da abordagem que se faz, um jovem negro e um jovem branco. Quando esses corpos negros são atingidos, uma mãe chorou. E ela chorou porque é negra, porque é mulher. Perdendo ali. Quando ela vai para o trabalho, eu falo até com experiência própria, que ela fica escutando piadinhas por trás, porque não vão diretamente, não atingem, não falam diretamente, mas ficam jogando piadinhas em razão da cor, em razão do cabelo, em razão da roupa. Isso é uma dupla violência, uma tripla violência. Porque ali é um trabalho, e a gente está com um caso assim, é um trabalho, ela não tem outro. A gente está num momento de pandemia, não tem outro trabalho. Não tem trabalho. E ela tem que ali, todos os santos dias, sair de casa chorando, sofrendo. E isso é muito sério, porque a saúde mental da mulher também precisa ser olhada. A saúde mental e a saúde do corpo também. Haja visto que a gente tem casos da violência obstétrica. Acabei de escrever. A violência obstétrica, o sofrimento que essas mulheres passam na hora de parir, porque recebem doses anestésicas menores ou nem recebem, porque são cortadas quando não há necessidade de cortar, porque são humilhadas simplesmente porque são negras. Então, é preciso muito que a gente tenha representação política para que estejam dentro dessas instituições e as ações afirmativas se tornem políticas públicas para que essas mulheres sejam amparadas. Você falou da questão da globeleza. Eu sou de uma geração, por exemplo, que cresci não vendo paquita preta. E olha que violência essas crianças sofreram. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem uma representação maior. Mas a gente ainda precisa de mais. É todo um contexto que precisa ser olhado nas escolas, nas academias, em todos os lugares. Nos hospitais, precisa ser olhado. Essa questão da violência, ela é muito séria. Ela é muito séria porque ali a mulher pode estar perdendo o crime e pode estar perdendo a vida também. Ali são crimes que vão se juntando e olhando ela não vai dar em nada. Então, doutora, eu acho que essa questão, a Lélia Gonzalez é que falou, mulher e política é uma combinação muito certeira. Então, a gente precisa de representação, nós estamos num ano de eleição, então a gente precisa de representação política. A gente precisa dessas mulheres, a gente precisa respeitar. Não ter medo, não vamos baixar a cabeça. Várias vezes no fórum, eu já fui humilhada, eu já fui sofrida com dados de segregação. Pensei em desistir, pensei sim. Mas é isso que querem. É isso que essa ranço colonizador quer. François não fala isso. Desse processo de colonização, que também precisa sair dele. Nós precisamos entender esse processo colonizador e sair dele. Não reproduzir essas atitudes também. A gente precisa de aquilombar, não colonizar. Doutor? Sim, eu estava aqui, a hora que você foi falar da violência obstétrica, eu já estava anotando aqui, e essa violência, ela é tão forte
que ela, além das palavras proferidas, a gente já teve caso de cliente relatar do próprio médico falar assim, se não tivesse aberta a perna, você não estava sentindo dor agora, né? Então a gente tem violências do tipo de tirar as doses de anestesia e dizendo que a mulher preta é forte, né? Então são vários tipos de violências que acontecem e que a gente tem que trazer para o contexto, que está dentro do contexto do direito e está dentro de um contexto totalmente de racismo. E é importante a gente lembrar que essas concepções, tudo que a gente está conversando aqui, a gente tem que lembrar que no século XVIII, início do século XIX, os pensadores, os iluministas já colocavam as pessoas pretas como pessoas que não tinham uma capacidade intelectual. E isso replica hoje no dia a dia, onde a gente vê pessoas que tratam outras devido à etnia dessa forma. Nós temos a própria legitimação da própria Igreja Católica, onde tratava as pessoas pretas como pessoas sem alma. Isso aí traz um reflexo tão grande pelas teorias de Lombroso, onde hoje a violência policial e a violência e as abordagens e o genocídio da juventude e do povo preto está muito baseada em cima dessas questões, né? Aquelas teorias lá atrás que nós estudamos em primeiro, segundo período, que são as teorias de Lombroso, e chegavam praticamente no fenótipo de pessoas negras propensas à prática de crimes. Isso está acontecendo hoje no dia a dia. E isso reflete na nossa advocacia, porque na maioria das vezes, na maioria não, eu acho que 99,9% das vezes não nos enxergam como advogadas e advogados negros que estão ocupando os espaços espaços nossos retirados por esse contexto histórico, né? Você tocou na Lei Áurea, uma lei que vem com 2 artigos e uma finalização, sem direito à moradia, sem direito à educação, sem direito ao trabalho, sem direito a nenhum tipo até mesmo da filosofia que já vinha da Revolução Francesa, que é o espírito de igualdade e fraternidade. A gente tem que passar, nós temos que passar por esses caminhos para a gente estar aqui e explicar o porquê de estarmos aqui hoje na comissão da mulher advogada da OAB Minas Gerais e deixar ilustrado essa questão e deixar bem evidente essas atrocidades que acontecem hoje no dia a dia. Usaram e de forma bem agressiva e de forma bem covarde o termo mimimi, né? Eu sei que temos colegas advogadas e advogados que não gostam que tratemos da temática de racismo. Às vezes, quando a gente vai trazer uma temática de direito do trabalho, que está envolvendo também o racismo, se a gente vai trazer umas temáticas nessa questão, elas têm um público maior, elas têm mais interessados, mas por quê? Justamente essa estrutura que replica o racismo. Às vezes a pessoa não é racista, mas ela não quer ouvir falar de racismo, porque ela vai ter que fazer uma desconstrução. E eu penso o seguinte, Angela Davis fala para as pessoas se tornarem antirracistas. E as pessoas não negras, elas não têm que virar as costas e falar assim, eu não tenho nada a ver com isso. Não, muito pelo contrário. A pessoa não negra, ela tem que ser nossa aliada. E nós temos que aprender o seguinte, existe o lugar de fala dentro da colocação de experiências de vivências, mas todo e qualquer estudioso das questões étnico-raciais, ele pode se tornar um falante e um grande aliado nosso na desconstrução desse racismo, né? E conforme eu disse, em Minas nós temos esse privilégio de termos o nosso presidente negro e a nossa vice-presidente, doutora Helena Della Mônica, uma mulher negra. Agora, e os outros estados que ainda não têm essa representatividade, né? E nós precisamos, mais do que nunca, ampliar essa representatividade e entender que as questões da advocacia negra, elas são diferentes por todos esses contextos que a gente está falando, nós somos prejudicados historicamente. Essa reparação que o Estado brasileiro deve fazer, e nós, enquanto guardiães
da Constituição, a saber, nós inscritos na Ordem dos Advogados, nós temos por obrigação lutar contra essas violências raciais que existem até hoje. Nós devemos pegar a Constituição brasileira e aplicar e buscar as formas de políticas efetivas para um povo. Não basta eu ter a minha convicção de privilegiado e achar que a meritocracia que está certo. Né? Eu acho que eu posso ter minha convicção política. Agora, se eu pegar o contexto histórico, é muito simples de se entender. E isso replica de sentimento de racismo. Não que a pessoa está sendo racista, é aquela questão da estrutura, é aquela questão de entender. Eu tenho visto várias palestras e eu faço a pergunta: aonde estão as mulheres negras, as advogadas negras nas palestras? Aonde estão os advogados negros? Nós não basta ter um. Nós temos 57% da população declaradamente preta. Né? Então a gente tem que pensar também nessa forma de inclusão, porque lutar contra o racismo não é simplesmente levantar a bandeira ou falar, não, o cara está querendo que eu faça manifestação. Não, não é nada disso. É reconhecer a dívida histórica que o Estado brasileiro tem conosco e procurar ajudar o Estado brasileiro nessa reparação. Pergunta a todos e todas quantos professores e quantas professoras pretas e pretos vocês tiveram, quantos pediatras, quantas pediatras, psicólogas, enfim. Né? Essa figura do preto serviçal, ela é uma estrutura colonialista e nós temos que descolonializar isso. Temos que ter essa vertente da inclusão e de todo esse tipo de política dentro da nossa instituição. Né? Então a nossa prerrogativa ela é diferente sim, né? Eu já citei aqui até por uma questão de vestimenta, por uma questão de cabelo, né? Onde a gente vê as advogadas negras sofrendo todo tipo de violência por conta do cabelo, ou pelo cabelo trançado, ou pelo cabelo curto, né? Enfim, vários outros agravantes que tem, e sobretudo é importante que nós, advogadas e advogados negros, nos tornemos negros. Eu vou fazer um apelo aqui agora, porque tem um livro da Neuza Santos, que o título dele é fantástico, Tornar-se Negro. Né? E aí, não basta eu ter a pele negra, eu tenho que reconhecer a minha história, eu tenho que abraçar os meus e trazer os meus para todos os contextos que eu estou. Então, as mulheres advogadas negras e as não negras que são aliadas da nossa luta, elas têm que abraçar uma outra e entender a realidade da necessidade de estarem inseridas nos espaços de poder e, sobretudo, fazer com que a voz da mulher negra ecoe, porque o eco da voz da advogada negra não vai se ater simplesmente em ter cargos, ela vai ter que ter a oportunidade de explanar o conhecimento que ela adquiriu, as experiências que ela tem, sobretudo as experiências jurídicas, né, que é o mais importante, e dar a elas as oportunidades de palestras, de serem professoras, de serem paraninfas nas entregas de carteiras, as estagiárias, né, que estiverem já pegando a sua carteira de advogadas, poderem fazer discurso. É essa que é a nossa luta por igualdade, luta por representatividade, é assim que nós vamos acabar com o racismo estrutural e com o racismo institucional. Por quê? Essa essência do racismo como uma figura política, econômica de diminuição, ela será desconstruída a partir do momento que nós tivermos a representatividade. Né? Hoje, por mais que tenhamos advogadas e advogados negros, a gente não os vê na posição de destaque, a gente não os vê no judiciário. Né? Então a gente tem que começar a pensar nessas questões, as advogadas pretas na lista, sim, do 5º Constitucional, os advogados pretos na lista do 5º Constitucional, enfim, eu acho que é hora da gente fazer uma revolução, fazer uma inclusão da advocacia negra, trazer para a realidade, para o contexto
prático do dia a dia e, sobretudo, velar e zelar pelas nossas prerrogativas, que são violadas a todos os momentos, mas nós estamos firmes, empunhando a nossa bandeira, mostrando o cartão vermelho para o racismo e fazendo com que esse mal que assola a sociedade hoje, com todos esses crimes que nós vimos durante a semana passada e que vem acontecendo no percurso da história, né? Que não tenhamos mais Miguéis, Ágatas, João Pedro sendo assassinados, que não tenhamos Jorge sendo assassinados lá, e essas violências que acontecem todos os dias. Então nós temos que pensar no racismo dessa forma, né? Não pensar somente no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, onde fala da injúria racial, não pensar somente na Lei 7.716 de 89, que fala dos crimes de racismo. Não lembrar somente que racismo é inafiançável e imprescritível, igual ao artigo 5º, inciso 42 da Constituição. Nós temos que lembrar do racismo que está do nosso lado. A todo momento ele está presente nas nossas vidas. E cabe a nós tornarmos antirracistas e cabe a nós dar as mãos para buscar efetivamente uma igualdade. Sim, doutor. É muito pertinente isso que o doutor falou, e eu gostaria de levantar sempre, como eu sempre faço, a questão da educação. A autoeducação e a transmissão do conhecimento. Que eu acho que só assim, de tudo que o doutor falou e que eu, enquanto mulher, falei, eu tenho absoluta certeza que quem está nos assistindo, a grande maioria, sabe exatamente a expressão. Então, a questão do aprofundamento é muito importante. Muito importante. A gente precisa dar voz para os profissionais negros também. Precisa de atrás profissionais. Existem, são poucos? Não, mas existem. E a partir do momento que a gente está buscando, colocando eles em evidência, a gente vai combatendo, trazendo informação. É importante a Lei 10.639, mais a 11.645, Lei de Diretrizes e Bases, que institucionalizou o ensino da cultura africana e da indígena nas escolas. Importante a gente cobrar das escolas, porque pelo menos, eu vejo que muitas escolas estão deixando de lado. Então, é importante a gente cobrar das crianças, das escolas das nossas crianças. Essa lei, é importante a gente arredondar, é importante a mulher negra entender o papel dela na sociedade, que é o papel da base da pirâmide, e que quando a mulher negra mexe, toda a estrutura balança. Toda a estrutura. Então, nosso papel enquanto mulher negra é muito importante. Muito importante. Vamos pensar nisso. Quando se fala, por exemplo, no mimimi, se o mimimi cansa para uns, imagina para nós que já sofremos isso a vida toda. Né? Então, a gente não pode fugir, a gente não pode acomodar, e a gente tem sim, tem frentes de batalha que a gente pode ir conquistando esses espaços. Nós temos o GT, por enquanto a gente não está encontrando presencialmente, mas a gente desenvolve um trabalho de estudo. Isso é importante demais, o conhecimento da história, para que a gente entenda essa estrutura e essa institucionalização dessas práticas. A mulher, como o doutor falou, o negro em si foi considerado não humano, objeto. E a gente, se for parar para pensar, a gente ainda está passando por esse processo de eugenia lá atrás, com o genocídio dos nossos jovens, com o genocídio da população. Então, a gente precisa entender também esses conceitos, esses fragmentos e construir uma nova sociedade. Reconstruir. É um momento de reconstrução. Nós temos muitos negros, né, excepcionais, eu ia usar o termo aqui, mas melhor não. Nós temos muitos negros excepcionais, temos uma bibliografia maravilhosa, que inclusive muitas mulheres foram invisibilizadas. Durante esse tempo aí, obras foram invisibilizadas, mas hoje, com o advento da internet, a gente acha muita coisa.
Ainda tem muita coisa escondida, mas a gente acha muita coisa. Eu quero deixar aqui também o exemplo de Gandhara. Ele sustentava aquele quilômetro palmares ali, sabe muito bem a estrutura moral e emocional ali, a estratégia era Gandhara, né? Não desmerecendo Zumbi de forma nenhuma, mas Gandhara estava ali segurando. Então, que a gente tenha essas referências, vá atrás dela e se informem as outras pessoas, levem a informação. Não vamos abaixar a cabeça de forma nenhuma. Agora é um momento em que a gente precisa construir uma nova sociedade. Porque existe uma filosofia estrutural de que há muito tempo quer nos dizimar. A gente não pode deixar que isso aconteça. A mulher tem força, a mulher negra tem garra, e a gente é capaz de desconstituir e levar para as instituições e estruturar uma nova sociedade. Não sei, doutor. Bacana, perfeito. Eu vou aos abraços, né? Um abraço para Laura Della Mônica, que está nos acompanhando, né? A doutora Isabel, o doutor Alex Diniz, a doutora Iraê, a doutora Isabela Damasceno, a doutora Débora Ribeiro, a doutora Mila Viriato, uma grande guerreira, né, que está com a gente, doutor Ken Pereira, doutor Silvio, todas as pessoas estão ligadas aqui acompanhando a nossa live. Um forte abraço para vocês e vamos seguir juntos. Eu costumo sempre completar uma questão, porque eu coloquei aqui para a gente a questão, né, de identidade, a questão de tornar-se negro, que não basta simplesmente ter a pele preta. Eu costumo sempre citar uma música de Jorge Aragão. Se preto de alma branca para você é o exemplo da dignidade, não nos ajuda, só nos faz sofrer e nem retrata a nossa identidade. Então, por que a gente fala isso? Nós precisamos cada vez mais dessa identidade, nós precisamos cada vez mais buscar os nossos espaços. É luta, não é fácil, a gente precisa cada vez mais institucionalizar esses debates, trazer as vivências e a realidade prática. Não basta somente a sociedade se condoer porque teve mais um na lista do genocídio. Eu acho que é uma hora de coletividade. Essa reparação que a gente tem que fazer, ela é uma reparação coletiva. Precisamos sim mudar a legislação que trata dos crimes raciais, mas precisamos da advocacia num todo atentar para essas questões. Essas questões das ações afirmativas dentro da própria instituição, ela tem que partir de todos nós, né? Todos nós temos que conhecer e saber a essência e as estruturas que mantêm essa base do racismo, né? Falar a palavra racismo, eu sou contra o racismo, é uma maneira muito fácil, mas ir lapidar os nossos atos. E quanto tempo nós estamos aí praticando os atos de racismo, todas essas violências contra a mulher negra, violências que acontecem no nosso dia a dia. E eu preciso também trazer uma questão do abandono e o termo que as pessoas costumam usar, e a violência e a solidão da mulher negra, né? E eu costumo trazer a solidão da mulher negra não somente como uma questão afetiva ou como aquela largada com 2 filhos. Eu trago a solidão da mulher negra hoje, né, fazendo a solidão da mulher negra advogada. A mulher negra advogada excluída dentro de várias situações, porque já presenciei, já vi, né, essa situação. Então a gente tem que repensar nessa questão, sim, né? Temos que mudar esse quadro, que é extremamente importante. Essa representatividade ela tem que ser de fato, a voz tem que ser dada à advogada negra. E quando eu falo voz, não é luta por cargos, porque os cargos ele vêm automaticamente. Eu estou falando de voz, de representatividade, são as mulheres negras serem inseridas da forma que eu já falei anteriormente. Então, assim, eu gostaria de finalizar esses pensamentos meus, essas considerações em relação aos crimes raciais, e nós falamos aqui de uma forma mais sociológica e política, mas eles estão a todos os momentos. Temos que atentar também para quando acusarmos alguém
de crime racial ou de quando levantarmos uma bandeira de que estamos sofrendo algum tipo de injúria ou algum tipo de racismo, é importante que nós tenhamos o conhecimento da legislação, tendo em vista sermos advogadas e advogados. E é importante que tenhamos essa ligação entre poder público, entre segurança pública, a advocacia, para que nós tenhamos aí muito mais êxito nas delegacias, muito mais êxito nos fóruns, muito mais êxito nas sustentações orais e, sobretudo, mais êxito nas decisões. Haja vista que um jovem negro e um jovem branco com a mesma quantidade de drogas, seja lá, ou com um crime similar, você pode ter certeza que, infelizmente, o racismo estrutural e institucional que perpetua no judiciário faz com que a mão seja pesada com o jovem negro, haja vista as nossas experiências até mesmo em audiências de custódias e vários colegas que já pararam para atentar para essa situação, é uma realidade. Então, o racismo estrutural, o racismo institucional, ele é uma realidade. A legislação vigente dos crimes raciais, ela precisa ser mudada, precisa ser endurecida, e não que nós estamos querendo um Estado punitivo, um Estado de mão de ferro. Não, na verdade nós temos uma concepção bem garantista, mas nós entendemos também que, assim como determinados crimes, o Estado tem um caráter pedagógico punitivo mais forte, os crimes raciais, sobretudo injúria racial e racismo, devem ser aplicado de forma mais efetiva. E também a tipificação dessas violências apresentadas aqui, eu acho que são importantes também, e não simplesmente, no caso de uma parturiente, não somente uma lesão corporal, racismo, porque ela sofreu a lesão, seja a lesão moral quanto a lesão física. Ela sofreu porque ela é uma mulher preta. E no próprio ditado que as pessoas falam, mulher preta, ela é forte. Ela é forte, mas ela não é sobrenatural, e ela merece direito à dignidade da pessoa humana como qualquer uma outra. Bom, doutor, foi muito bom esse papo. A gente teria, né, muita coisa ainda para poder conversar, mas o tempo não nos permite. Só finalizando, o doutor colocou a coisa mais externa, eu gostaria de colocar a questão interna da sororidade que eu falei no começo. A sororidade, que é um conceito feminista que alcança entre as mulheres. Eu gostaria de levantar a questão da sororidade racial, que a gente precisa fragmentar também. Dororidade. Sororidade, pois é. E levantando a questão da dororidade, que é a mulher negra. Então, que a gente tenha essa dororidade, que a gente se aquilombe, para que a gente esteja munido de forças, de união de forças, para poder transformar essa sociedade. Talvez não por agora, mas quem sabe para os nossos filhos, os nossos netos, porque a luta, ela é constante e ela é diária. Tá? Um grande abraço a todos, minha gratidão, doutor José, por essa oportunidade, e a todos que nos prestigiaram. Eu agradeço, quero novamente mandar um abraço para a doutora Helena Della Mônica, para o doutor Raimundo Cândido Júnior, né, e para a doutora Isabel, que é a presidente atual da Comissão da Mulher Advogada, e por abrir esse espaço para a gente dialogar e falar sobre uma causa tão nobre e que nós temos por obrigação de lutar contra o racismo, contra todas as formas de violência e, sobretudo, buscar a igualdade racial dentro da nossa instituição. Um abraço a todas e todas, muito obrigado. Tenhamos aí um restante de segunda-feira cheio de bênçãos e proteção. Eu estendo meus agradecimentos também à doutora Helena, doutor Raimundo e a Camila, que nos ajudou aí no começo. Grande abraço. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.